E hoje mais um capítulo do podcast Show Faixa Preta. E eu tô com nada mais, nada menos que um cara espetacular, José Florencio, CEO da Dina Paletas Automotivas, uma empresa de 70 anos, uma marca incrível. A gente vai falar muita coisa legal aqui. E hoje mais um capítulo do podcast Show Faixa Preta, e eu tô com nada mais, nada menos que um cara espetacular, José Florencio, CEO da Dina Paletas Automotivas, uma empresa de 70 anos, uma marca incrível. A gente vai falar muita coisa legal aqui, então fica ligado e já sabe, tem que se inscrever no canal para acompanhar o conteúdo inteiro. Então vamos começar esse bate-papo com o Zé. Zé, muito obrigado que você está aqui hoje. Obrigado a você. Uma honra aqui te receber. Você tem uma história incrível para contar para a galera que nos ouve. Espero que sim. E aí queria começar, vamos começar lá do início, né? Qual é a tua formação? Então, eu sou formado em engenharia civil, né? A gente está até batendo papo, né? Essa escolha de engenharia civil foi meio por acidente, mas eu atuei no setor, né? Trabalhei acho que 8 anos com engenharia, né? Engenharia pesada, né? Então, projetos de infraestrutura como metrô, hidrelétrica e coisa e tal. Bom, né? obras grandes. Obras grandes no início até com projeto estrutural, uma coisa... Isso, São Paulo. Brasil. Brasília. Eu formei em Brasília, eu formei na UNB, né? na Federal de Brasília, e lá tinha o aeroporto internacional, que estava expandindo. Então, eu entrei nessa obra inicialmente. E depois eu fui convidado para gerir parte de um projeto do metrô de Brasília, que estava iniciando. Então, era muito novo até, e foi um desafio bastante interessante, que eu coordenava... Eram 40 quilômetros de linha, eu coordenava metade, 20 quilômetros. Caramba. Então, um garoto saído da faculdade. Fui jogado na boca dos leões. Com um monte de empreiteiro, né? Já viu, né? Mas foi um aprendizado incrível, né? Que eu tive que lidar com conflito, né? Logo cedo, né? Então eu saí do ambiente muito técnico para um ambiente de planejamento para ver o projeto como um todo, né? Então, e quando você fica na faculdade vendo a teoria, quando vai para a prática, é aquilo mesmo? Não. Eu acho que assim, a base, uma faculdade de engenharia te dá uma base matemática e uma base de resolver problema que é incrível, né? E isso você aplica. Você não aplica exatamente o que você aprende, mas você aplica essa questão de resolver problema. Então, a cabeça do engenheiro, o que me ajudou muito, e eu carrego até hoje isso, eu não trabalho com engenharia, né? Mas que é esse foco em resolver problema, tá? Então, e que me carregou na vida como empresário / executivo, né? Eu acho que isso fica. Agora, a integral tripla, esquece, né? Você não vai ver, não vai aplicar, provavelmente nunca vai aplicar isso na vida, né? Porque aí é muito técnico dentro da profissão. É, muito técnico, Mas o foco, isso é muito legal que você falou, que o foco, aí sim continua com você, seja para onde você for. Que é o que está acontecendo hoje. Você está como um grande executivo de uma super empresa. E a tua formação para aí? Ou você avança depois? Não. Deixa eu voltar um pouco. Então, assim, trabalhei uns 8 anos com isso, né? Então, como é que se deu essa transição, né? Eu não me lembro muitas datas, então vou tentar... Vai pelos episódios, é isso aí. Então, assim... Quando o ciclo estava acabando na construção de metrô, tá? Do metrô, o presidente do consórcio, era um consórcio construtor, que tinha lá a Camargo Corrêa, Odebrecht e várias outras empresas, né? O presidente desse consórcio foi assumir a Nova Dutra, que foi a primeira concessão de estrada no Brasil, tá? Então era um projeto muito novo, assim, a primeira privatização de estrada e tal. E ele montou a equipe dele e ele me convidou para fazer parte dessa equipe, tá?
Então eu saí de Brasília para vir para São Paulo. Tá? E nisso, né, o trabalho não era engenharia mais, tá? Eu estava ligado a uma assessoria dele, do presidente, tá? E meu trabalho tinha de tudo de gestão, tá? Desde acompanhamento de bancos, de negociação com bilaterais, com orçamentação de empresa, com controle do contrato de concessão, tá? Então, assim, nesse momento, já saí da engenharia, propriamente dito, para ir para gestão. Já vira gestor. Já vira gestor. Mas na faculdade você aprendeu a ser gestor? Não, zero. Isso pode dizer que zero, tá? Zero, é na marra. Zero na marra, tá? No Brasil esse é o problema. É, a gente na tem faculdade... uma universidade que não te ensina a ser gestor, ela te ensina a ter uma profissão. Exatamente. Eu falo isso porque eu tenho médicos comigo ligados, advogados, e um monte de profissão que ele sai médico, sai advogado, sai engenheiro, mas não sai gestor. Aí sai da faculdade, abre um consultório, é uma empresa. Exatamente. E aí não sabe gerir a empresa, porque é médico. Abre um escritório de advocacia, é uma empresa, você tem que gerir tudo. Então, no teu caso, foi igualzinho. Você saiu engenheiro e teve que ir na marra. Perfeito, é isso mesmo. Né? Então, assim, eu não sabia o que era uma contabilidade. Não sabia o que era passivo ou ativo, entendeu? Então, assim, saí de uma tinha conceitos numéricos, essa facilidade com números, né? Então, Claro. Isso para mim, eu me acostumei a fazer modelagens complexas de estrutura. Então, quando eu vi uma contabilidade, tranquilo, o número não era problema, mas os conceitos, eu não sabia o conceito. Não sabia o tá? conceito, exato. O número não assusta, mas o conceito o conceito, o que significa isso? O que é um passivo? O que é um ativo? O que é uma empresa saudável, tá? Então, e essa empresa foi bastante interessante, que é uma empresa projeto, né? Ela foi criada do zero, entendeu? E você tinha obrigações, e você tinha conceitos tipo taxa interna de retorno, payback, era um projeto, era um grande projeto, né? Entendi. Então, assim, também fui jogado os leões nesse caso, porque, assim, isso eu vou te dizer que foi um ativo para mim, na minha carreira toda. Boa. Ninguém me pegou na mão, tá? Então, foi assim, na força do braço. Foram pessoas que acreditavam em mim e me deixaram cavar meu espaço. Tá? E aí você foi atrás de conhecimento para poder lidar com o assunto. Então, você me perguntou da formação, né? Então, depois de um tempo eu senti um gap na minha formação, né? Eu sou engenheiro e eu estou com uma empresa com conceitos que tinham uma deficiência, né? Então, um dos diretores, lá, o diretor financeiro, que ele gostava de mim, a gente tinha um bom relacionamento, eu nem me reportava a ele, tá? Ele um belo dia me põe um panfleto do EASP, né, do SEAG, da FGV, né, que era uma pós-graduação e tal. Ele simplesmente me põe um panfleto na mesa, né? Aí eu fui lá puta, interessante. Aí eu procurei ele e falou, não, cara, você tem que fazer isso aí, porque eu acho que você tem uma cabeça financeira, não sei o que lá e tal. Eu fui atrás, fiz o processo de admissão e tal, e a empresa me financiou, tá? Então eu fiz o SEAG enquanto estava lá na Nova Dutra, né? Boa. Aí veio uma outra transição, porque chegou um certo momento que eu falei, puta, agora eu quero crescer na empresa, tá? E nessa empresa eu não conseguia crescer, porque não é que eu não conseguia crescer, eu tinha que esperar a minha vez. Entendi. Entendeu? Tinha que esperar o cara que estava na minha frente sair, não sei o que lá e tal. E para mim, né, não estava no meu timing, tá? Não era só resultado. Era uma empresa projeto, então não tinha como expandir. Assim, onde que você vai expandir? Claro. Né? Era um projeto, tá? Então, eu comecei a ter algum contato, assim, no SEAG. MBA, não sei o que lá, MBA. Falei, puta, parece ser interessante e tal, né? E aí eu decidi prestar para entrar no MBA fora. Estados Unidos ou Europa? Estados Unidos. Eu não prestei para a Europa, só Estados Unidos. Tá. Então, assim... E na minha cabeça é o seguinte, o MBA vai me dar... Eu não estava muito pensando em aprendizado, eu estava pensando em criar opcionalidades, tá?
Então, se eu fizer um MBA, isso vai me abrir portas que hoje eu não tenho, tá? Tá. Então, é isso que eu pensei na época. Então, eu prestei, entrei em algumas universidades. A que eu queria era o MIT, então eu fui aceito no MIT. E, na época, a Camargo, que era uma das acionistas da Nova Dutra, tá? Eles tinham contato via conselho que eu participava e tal. Eles perguntaram para mim se eu toparia trabalhar para eles depois, Boa. Faz o MBA e volta pra gente. né? Então veio a proposta da Camargo, que eles me financiariam, pagariam o MBA, e após o MBA eu voltaria para trabalhar com eles. Tá? Então, assim, aconteceu dessa forma, né? E aí, Edu, foi um negócio engraçado, porque eu tinha planos naquela época de morar um tempo fora. Você já tinha morado fora lá? Eu já tinha morado quando criança, né? Então, Tá. eu me mudei para os Estados Unidos, eu tinha 9 anos e fiquei até 18. Meus pais foram fazer mestrado, doutorado. Então, eu tinha morado nos Estados Unidos e tinha um plano de, Legal. sei lá, fazer uma pós lá e trabalhar um tempo lá, tá? Quando veio essa proposta, eu fiquei em dúvida, tá? Porque eu tinha uma bolsa de uma outra universidade americana. Tá. Eu ganhei uma bolsa, tá? E eu fiquei em dúvida, né? E falei, e agora? Porque se eu assumir esse compromisso, eu vou ter que voltar para o Brasil, Claro, tá? Para mim era um compromisso sério, tá? claro. Porque tem gente que assume o compromisso, depois rompe, né? Eu não tinha essa cabeça, eu vou assumir, eu vou voltar, tá? E aí pensei, o Camargo era um puta grupo, né? Gigantesco, entendeu? Eu conhecia o lado construtor, mas tinha várias outras empresas, né? A Alpargatas, e abrir um mundo para mim lá dentro do grupo, né? Isso. Então decidi aceitar a proposta, né? E então fui fazer o MBA financiado por eles. E fez MIT. Fiz MIT. Boa. E 2 anos eu combinei de fazer um summer fora, então eles aceitaram. Então, quando eu fiz o contrato, eu dizia, ok, mas eu quero fazer um summer nos Estados Unidos e não no Brasil. Então, aí disse, não, tudo bem, tudo tranquilo. Fiz um summer em Nova York, na PwC, e aí voltei depois de 2 anos. Boa. Entendeu? Então, fui para a holding da Camargo Corrêa. E lá foi uma experiência do caramba, tá? Porque, assim, era um grupo gigantesco que tinha, na época, um monte de tentáculo, né? Então, Aí outra universidade que você outra universidade. Então, assim, eu participava de tudo, tá? De projeto de expansão na Alpargatas, de M&A nos cimentos, participava de conselhos, Legal. tá? Participava dos conselhos da própria holding, Boa. tá? Todo o processo de planejamento estratégico do grupo eu participei em montar, e a área de M&A do grupo eu montei, zero. Que espetáculo. Fusões e aquisições, então participei de vários projetos. Alguns com banco, outros até sem banco, tá? E assim, aquilo foi uma experiência, assim, eu vi de setores, né? Como te falei, a Alpargatas era um setor super importante, conhecia nada disso, né? De cimentos, de infraestrutura, de energia, entendeu? A CPFL era do grupo também, tá? Uau. Alcoa, que era alumínio, né? Que mais? Tinha fazenda também, o grupo tinha, né? Um monte de coisa. Então foi uma experiência muito boa, né? E eu estava sempre lidando com CEOs, tá? Então eu virei diretor de planejamento estratégico, M&A e controle. E o meu público era conselho e CEO. Boa. Entendeu? Então, também era bem novo, virei diretor aos... Eu ia falar isso agora, você era bem novo, hein, para isso tudo. Eu fiz MBA tarde, tá? Porque eu comecei minha carreira em engenharia, né? Então, assim, eu fiquei um bom tempo em engenharia. Eu fiz meu MBA, eu tinha acho que 34 anos. Então, assim, é muito novo.
Para essa carga. Isso, e eu virei diretor da holding aos 36. Então, é muito tá? Era bastante novo. E então foi isso a trajetória, né? E aí, né, em determinado momento teve uma reestruturação na holding, onde foi feito alguns grupos de empresa, tá? E o grupo de engenharia e construção estava indo mal, então me pediram para ser CFO desse grupo de empresas do que chamava conglomerado de engenharia e construção, né? Tá. Então assumi isso aí, isso tinha estaleiro, tá? O estaleiro Atlântico Sul, tinha a construtora Camargo Corrêa, tinha uma construção leve, tá? Tinha empresa de chaveamento elétrico, tinha empresa Senec, que é empresa de projetos, eram várias empresas, né? Essa reestruturação teve de tudo, cara. Então você cuidava de bilhões de dinheiro da turma. Muito. A empresa era grande, gente pra caramba. Era uma empresa com uma gestão milhares complexa, de funcionários. milhares de funcionários. Logicamente eu era CFO, mas eu entrei. Entrou um CEO, que era um cara que eu gostava muito, que é o Antônio Miguel, e a gente fez uma parceria muito boa. Tá? Que é do jeito que eu gosto de trabalhar. Eu combinava o jogo com ele, ele me deixava fazer, eu fazia reportes com ele, a coisa funcionava muito bem, tá? Mas a gente teve que cortar muita gente, entendeu? Vender empresa. Ou seja, você fez os dois lados do M&A. Você Fiz, fez uma época de comprador, uma época de vendedor. Vendemos 3 empresas desse conglomerado, empresas que não fazia sentido estar no portfólio, tá? Até uma de silício metálico lá na Amazônia. Né? Assim, a gente tinha uma empresa de silício metálico, né? Uau. Então, assim, e foi uma época muito boa, uma equipe legal, tinha uma equipe muito forte, porque o pessoal que trabalhava comigo, tudo MBA de fora, entendeu? É um pessoal que saía de consultoria e vinha. E queria fazer uma transição para a empresa, tá? Mas não tinha experiência em empresa. Não tinha mão na massa. E a minha área era perfeita para isso. Boa. Tá? Então eu atraía muito desse tipo de gente que depois queria ir para uma unidade de negócio. Legal. Então minha área era quase que formadora, entendeu? Legal. De gente. Legal. Então assim, isso teve essa reestruturação, assumi como CFO, aí veio uma tragédia no meio do caminho, né? Que foi, não sei se você se lembra, o Castelo de Areia, que foi um processo que envolveu a Camargo, enfim. Teve alguns executivos que foram presos e tal. Logicamente não tinha nada a ver com isso, mas eu estava nesse meio aí e eu tive que... Aí foi um aprendizado também, né? Teve uma questão de gestão de crise, tá? Isso. Ou seja... Porque é guerra, né? É guerra. Você tem bancos querendo saber o que era. Você tinha... e assim, eu e o CEO eram praticamente os únicos que não tinha nada a ver com esse passado, então a gente teve que fazer esse meio de campo de gestão de crise, porque as pessoas ficaram desesperadas e tal, né, e refocar a empresa, né? Mas aí nesse momento eu também decidi que eu não queria ficar nesse segmento mais de infraestrutura, em segmento que tem que lidar muito com o governo, eu não queria mais ter eu não tinha muito relacionamento, mas eu não queria estar nesse segmento mais de infraestrutura, por razões pessoais e tal. Tá. Então, né, conversei na Camargo e falei, olha, cara, ok, passou a crise e tal, mas vou completar meu ciclo de reestruturação da empresa, fiz minha parte, quero sair. Tá? Não quero sair do grupo, mas quero sair dessa área de infraestrutura. E aí eles tiveram uma reação interessante, porque eles disseram, não, mas você vai ser o próximo CEO. Eu falei, mas eu não quero ser o CEO. Eu não quero ficar nesse segmento. Entendeu? Então ficou nesse negócio. Não chegamos num acordo. Mas para eles não tinha muito acordo. Eles não achavam que eu ia sair. Tá? Mas eu procurei minha turma no dia seguinte dessa conversa, tá? Então, assim, conectei com a Cirela. Foi muito rápido, né? Fiz 2 entrevistas,
entendeu? Eles estavam procurando um CFO que tinha uma abrangência maior, que era o meu caso, Que né? era o teu caso. Eu cuidava até de jurídico, ATI, então era um cara muito... Não era de mercado de capitais, eu era um cara Isso. mais amplo. E a Cyrela estava com um problema justamente da dispersão da empresa, tá? Então, clicou, eu aceitei a proposta deles para ganhar menos, E vai embora para a Cyrela. vou embora para a Cyrela, Boa. entendeu? Entrei na Cyrela, tinha uma crise lá que eu não sabia na contratação, mas era uma crise de dores do crescimento, né? A Cyrela cresceu muito rápido, muito por aquisição. E aí o que acontece é que esgota o caixa, né? Não era um problema Nesse de caso, caixa, não. não era um problema de liquidez, era um problema de controle de projetos, né? Porque parte da expansão foi com terceiros, vários dos terceiros estouraram obra, tá? E tinha, assim, ninguém sabia o quanto era o estouro, tá? E é uma empresa aberta, Uau. novo mercado, tá? E essa crise, ela é uma crise óbvia de acontecer, só que o mercado não leu direito, tá? Porque o que acontecia, né? Você faz, é um perfect storm, né? Você faz um orçamento de um projeto de duração de 4 anos com a base de custo e produtividade X, tá? Você tem uma indústria que cresce muito rápido, falta mão de obra, tá? Não só falta mão de obra, a produtividade cai e o custo aumenta. E a tua margem vai pro pé. A margem vai para o saco. E a contabilização de projetos, você, pelo esquema dela, que é POC, que chama, né? Que você ajusta sempre a projeção futura, tá? Isso. Se você não tem um processo de projeção futura robusto, você só vai ver o prejuízo no final do Não vai projeto. chegar a conta. Tá. Isso aí. Então eu entrei quase no final de uma safra de projetos. Tá? E aí uma crise institucional, porque a gente estava vendo um estouro gigantesco, o mercado de capitais não tinha uma ideia. Já sentia, mas não tinha muito uma ideia. Tá? Eu entrei nesse furacão. Tá? E aí foi o meu contato com o RI. Tá? Então eu assumi o RI da empresa. O Tá. que é o RI para quem está nos ouvindo? Relações com investidores. Isso, ok. Tá? Relações com investidores eu nunca tinha feito. Tá? E aí foi super intenso, né? Porque eu, novo na empresa e novo no mercado, tive que fazer roadshows com bancos, com investidores, a base de investidores da Cyrela muito externa, tá? O cara de fora, investidor de fora, fica assustado, não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo, tá? Então tive que fazer toda essa peregrinação de explicar o que é e mostrar um plano, tá? Logicamente a gente articulou um plano com a diretoria da Cyrela, né? E a gente falou, ó, cara, vamos usar a tática Maquiavel, tá? Vamos botar merda. Desculpa aqui, não sei se pode falar pode merda. Pode falar. Bora. De uma vez só, tá? Que a gente vai levar uma porrada e pronto. E depois vamos mostrar uma trajetória de crescimento. Pronto. Tá? Muita gente foi contra, não, porque não sei o que lá, a ação vai... Falei, cara, assim, e outra coisa, o que a gente explicou, o que eu tive muita... E aí eu tenho que dizer que eu tive a habilidade de fazer isso, né? Não sabia que tinha essa habilidade, mas tive, tá? De explicar o porquê que aconteceu e dizer que isso não era um fenômeno só da Cyrela. Que a Cyrela era a primeira a mostrar, mas isso era um fenômeno da indústria, tá? Então fizemos tudo isso, explicamos a situação e mostramos um plano de ação, tá? Então a gente decidiu abaixar o guidance da margem bruta e aí o mercado sentiu. Claro. Sentiu, mas aí depois entrevistas, roadshows, não sei o que lá, fiz um roadshow longo com a base de investidores, mostrar tudo isso. E o Eli, ele não fazia imprensa e mal fazia RI, tá? Não aparecia.
ele sempre foi um cara mais Reservado. reservado, tá? Então, eu tive que assumir boa parte, se não 100, não digo 100%, mas uns Mostrar o 90 e rosto. poucos por cento. Quem foi o spokesman da empresa nessa crise fui eu, tá? Tá. E, paralelamente, tinha uma reestruturação acontecendo na empresa. Legal. Tá? Tá. Que, em parte, eu liderei. Essa reestruturação são pessoas? Sim, boa parte de pessoas, mas tinha também muita confusão no processo decisório da empresa. Tá? Então, o que tinha era uma bateção de cabeça, assim, na hora dos fóruns de decisão. Tá? Vou te dar um exemplo. A Cyrela cresceu em boa parte por aquisições. Tá? Então, você tinha, de empresas que foram adquiridas, alguns sócios que ficaram na gestão da empresa que foi adquirida, Tá. mas que tocavam a empresa muito independente do que era a Cyrela, tá? Do que era cultural, do que era visão, missão. Cultural, do que era um processo de decisão de alocação de capital também, tá? Então, assim, a gente falou, não, tem que ser centralizado isso aí, tá? A decisão de onde a Cyrela, grupo Cyrela, vai investir depende do risco e retorno dos projetos que estão sendo captados nas pontas, seja Regional Rio de Janeiro, seja Regional Sul. Então a gente criou processos internos de avaliação de portfólio. Tá bom. Tá? Esse foi centralização de vários processos. Então, assim, em geral, o que você faz nesse aspecto? Você pega as melhores práticas na ponta. Você não vai inventar muita roda, tá? Então, assim, das regionais, quem é que tem as melhores práticas? Vamos pegar essa melhor prática e vamos espalhar no resto da empresa, tá? Isso. Então, esse é um processo que gerou bastante tensão, assim, sempre gera, porque as pessoas não estão acostumadas à mudança, tá? Tirar da zona de conforto, expor. Isso. Expõe, né? Mas alguém tinha que comprar, né, esse negócio, e eu fui um pouco do catalisador nesse momento de mudança, né? Também foi um aprendizado muito grande para mim. Assim, eu sou muito focado em aprender, tá? Pô. Então, assim, para mim, para eu pegar um desafio, fazer mais do mesmo não me atrai muito, tá? Assim, a Cyrela me atraiu, uma razão que eu queria sair da Camargo, mas ela me atraiu principalmente porque era uma coisa que eu nunca fiz antes, era um segmento que eu nunca tinha trabalhado antes, e eu ia ver uma empresa aberta de alta liquidez, tá? A Cyrela tinha uma liquidez enorme, era uma empresa referência nesse segmento, tá? Então, assim, para mim foi um aprendizado. Falar com imprensa, eu nunca tinha falado com imprensa antes. Camargo, até falei, mas muito pouco. Mas aqui não, eu tinha que falar. Tinha que falar. Muito exposto. Lógico que eu tive um media training e tudo mais, mas para mim foi um aprendizado grande e numa crise, tá? Não tive um momento de, vai aqui, alguém vai te acompanhar. Não, esquece. Tá? Vai lá e resolve. Vai lá e resolve, tá? Isso. Então, para mim foi, assim, foi intenso, foi quase 3 anos ali, né? Aí o que aconteceu aí? Eu saí da Cyrela, acabei indo como CEO da CCP. CCP é a Cyrela Commercial Properties, tá? Era uma outra empresa, outros acionistas, também aberta, tá? E lá foi um pouco semelhante. Quando eu entrei lá, foi assim, o briefing foi, não, a empresa é redonda. Você não vai ter o que você teve na Cyrela. Não é montanha-russa. Não você vai tranquilo. Mas não era, tá? Cheguei lá, uma empresa investiu muito, assim, né? Vários shoppings e tal. E eu entrei naquele momento do último terço de entrega desses projetos e todos eles com estouro de custo. Todos eles. Sem exceção. Tá? E com problema, assim, entregamos ou não entregamos, tá? Tá assim, nesse nível, né? E então,
Então, o foco total foi entregar os projetos, né? Então tinha um shopping Tietê, a gente entregou nessa época. Sabe o shopping São Paulo, Na Paulista. na Paulista? Isso. Era nosso também, a gente entregou na minha época. Um shopping em Goiânia, tá? Tinha vários partnerships que a gente teve que acertar, entendeu? Então teve bastante intenso também, tá? Boa. E acabou que esses estouros tiveram que aparecer, eu tive que ser o cara a levar a mensagem de que o acionista tinha que aportar dinheiro, que não é nada bom. Você chegar para o conselho e mostrar, olha, cara, fizemos uma geral na empresa e a conta não vai fechar. Me dá mais dinheiro. Ou isso vai vender ativo, É isso. tá? Tem que Então, arrumar o assim, dinheiro de algum lugar. E ninguém gosta de escutar isso, tá? Claro. Entendeu? Então, mas depois entenderam, fiz vários cenários, e pior, que a gente estava entrando numa crise, né? Acho que foi na época da Dilma, né? Então, uma crise também, né? Então, tudo isso foi compounded. Acabaram que entenderam, né? Aí começa uma tensão dentro do conselho, quem foi o culpado por isso? Assim, né? Whatever, né? Para Exato. mim, tanto faz. Tanto faz, exatamente. Essa altura do campeonato eu preciso resolver. Isso é uma coisa que aprendi muito em finanças, tá? Um conceito de finanças, de economia, na verdade, não é nem de finanças, é economia, que é um conceito fácil de falar, mas difícil de entender. Sunk cost. Tá? A tua decisão em relação, por exemplo, você compra uma ação, tá? Você compra ação. Comprei uma ação da Cyrela. Olho para frente, vou vender ou ficar com essa ação? O que passou não interessa, Isso. certo? É um Exato. conceito simples, né? Isso. Só que muitas vezes no mundo empresarial que você vê as pessoas, não, eu tenho que ter o retorno desde quanto eu investi. Não interessa. O que você investiu já foi, tá? O que interessa É de agora pra hoje para frente o que isso. vai acontecer. Eu consigo mudar hoje e amanhã, não Mas, ontem. Edu, é impressionante que é um conceito simples, mas na prática, Difícil da pessoa praticar. difícil das empresas É praticarem, isso. tá? É isso. Então, assim, então, isso, cara, isso para mim foi um clique. Isso gera Tá? um estresse enorme. Estresse não. O tempo que as pessoas sofrem, É isso tá? aí. É tempo de sofrimento. Olhando para trás, tá? Se você vai olhar para trás, é para tirar aprendizados, tá? Isso. Mas a tua decisão futura não depende do que aconteceu. Isso. Essa decisão já foi, cara, tá? E é impressionante com o tempo e o waste of time que a gente Perde em cima perde disso. nisso aí, né? Então a CCP foi um projeto bem legal, tá? Boa. Foi legal, foi uma experiência boa. Eli é um cara super ético. Ele não é um cara fácil, tá? Mas nem um grande empresário, nem um grande executivo. Ele, assim, São cabeças brilhantes. ele tem uma cabeça transacional fantástica. Ele é um negociador. Eu aprendi muito com ele nessa questão de negocial e como ele vê a empresa. Na Cyrela, ele tinha uma política que eu achava fantástica, né? Era uma política informal, né? E que eu acabei pegando isso aqui, meio que formalizando isso, né? Então, na crise imobiliária, muitas empresas fecharam, tá? A Cyrela manteve Permaneceu. porque ela tinha fundamentalmente uma política financeira bem sólida, tá? Aí segurou. Segurou, tá? Levou uma porrada na ação e tal, Claro. mas ela nunca teve problema de caixa, tá? Boa. Tá? E ele tinha uma regrinha dele que eu achava muito legal, a gente sempre via o fluxo futuro. Eu ajudei a aprimorar um pouco e meio que formalizar isso para a empresa como uma política, né? E Zé, deixa eu aproveitar que você tocou nesse ponto de caixa e te perguntar com relação ao empresário brasileiro, que dizem os catedrais que você precisa ter 12 meses de caixa. Como é que você, né, que é um cara que já passou como CFO de grupos gigantescos, depois CEO, viveu altos e baixos, empresa de capital aberto ou não, qual a tua recomendação para o empresário brasileiro com relação à caixa? Porque o empresário brasileiro, você sabe que ele sofre muito com caixa, de pequeno a médio a grande.
E qual é a tua recomendação? Você que é um homem muito vivido, com uma experiência tamanha aí dentro desse setor. Essa é uma ótima pergunta. Tá? Eu acho que, primeira coisa, empresa quebra Por caixa. por caixa. Tá? Então, por mais que você vê políticas financeiras muito focadas em nível de alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, que é talvez a métrica mais conhecida, até que os bancos olham e tal, é uma métrica muito falha, tá? Então você tem que ter uma política financeira agressiva. Eu sempre trabalhei com políticas financeiras de liquidez pelo menos de um prazo de 12 meses, tá? Tá. Então eu concordo com isso, tá? Então todas as empresas que eu trabalho ou que eu participo de conselho, eu sempre, não digo forço, que eu não é forçar num conselho, é convencer as pessoas a ter um processo de projeção de caixa mensal 12 meses para frente. Tá? E aí, esse caixa, eu tenho que ter uma cobertura para pagar principalmente a alavancagem, tá? Então, vou te dar um exemplo, como eu tive no conselho da CCR, uma época. Tá? E lá eu fiquei envolvido num processo, numa discussão que foi bastante tensa na época, porque a CCR tinha uma política financeira que eu não concordava, tá? Que era uma política financeira de alavancagem de curto prazo. Tá? Então, a CCR rolava, eu não me lembro bem dos números, mas é coisa de 9 bi por ano em dívida. Porque ela sempre ela ia por taxa. Logicamente, quanto mais curto menor a dívida, menor a taxa. Tá? Mas eu acho que põe a empresa em risco. Tá? Porque você rolar 9 bi, se o mercado fecha, você não rola. Tá? Não rola. Não Você rola, arrebenta. não rola. Tá? E essa foi um pouco de briga. Tá? Então, nem sempre a decisão financeira é menor taxa de juro. Tá? Claro, que às vezes prazo é Isso. melhor do que eu Isso. alongar, eu ter uma perna maior, Então, do que eu ter uma perna curta. Exatamente. Eu Se recomendo eu sempre... perco o fôlego, acabou na hora. Não, e outra coisa, o mercado fecha, cara. Fecha. Entendeu? Assim, já vi acontecer. O mercado fecha. Até para empresas como CCR, tá? Então, assim, para mim é super importante, primeiro, a empresa ter um processo, tem que ter a questão de balanço, tudo isso é importante, mas você tem que olhar a caixa. Mas eu queria projeção. parar nesse ponto que você falou para explicar isso um pouquinho melhor para o empresário menor. Porque esse problema do gigante é o mesmo problema do pequeno. Que você falou de alavancagem a curto e a longo prazo. E o mercado fechando. Quando você fala o mercado fecha, ele peguei esse dinheiro, vou girar em um ano, no curto prazo com juros menor, só que para eu conseguir pedalar, eu tenho que continuar me endividando. Eu vou pagando, endividando, é isso, só girar. Rolagem é isso. Exato, essa é a rolagem. Quando o banco diz fechei, que é esse fechamento que você está dizendo, eu não consigo dar o giro. Porque aí exato, eu pago e não recupero. Isso. E aí quebra a empresa. Isso. Então, quando a gente fala do empresário brasileiro hoje, seja ele pequeno, médio ou grande, em sua grande maioria no país tem endividamento. E quando ele não consegue fazer essa rolagem, é o que acontece hoje com o mercado. Quando você fala 80% das empresas no país quebram em 3 anos. É justamente porque o empresário começa com pouco caixa, ele não tem um caixa de 12 meses, muito dificilmente tem, ele na maioria das vezes tem 3 meses ou 6 e olha lá, tem um endividamento, faz a pedalada e em algum momento o mercado fecha para ele, porque ele pega o crédito e em algum momento esse crédito some. Então, não é único, esse problema não é único do pequeno, nem do médio, nem do grande, né? A gente está falando de uma empresa que você falou, uma rolagem de bilhões. Então, é a mesma estrutura para todo mundo. É a mesma estrutura. E aí, no teu ponto de vista, então, o ideal é dar uma alongada na perna para você ter um pouco mais de segurança no giro. É isso que a gente está falando aqui. Isso é o ideal, tá? Tá. Dito isso, tá? Tem certas situações onde você não consegue isso, tá? O ideal é sempre você ter um fôlego, tá? Quando eu olho fontes e usos, eu olho sempre fontes e usos de 12 meses. Tá. Tá? E geralmente eu faço uma análise de risco, tá? Tá.
nessa projeção, o que é otimismo, o que não é? O que pode acontecer? Em geral, o que eu falo é o seguinte, não adianta você botar um cenário catastrófico, tá? Porque se tiver uma catástrofe, fudeu para todo mundo, tá? É isso. Então, assim, não vamos analisar a catástrofe, vamos pegar um fontes de uso, tá? 12 meses, e olhar o que é otimismo, tá? Vamos contar com 80-20. Coisas que eu tenho probabilidade de 80% de botar, vou botar nesse fluxo. Tá. Ele tá confortável ou não tá? Tá? Entendeu? Então, se eu tenho cobertura aí, pago minhas contas, tá? Não pago, eu tenho um paredão de dívida, eu tenho uma amortização aqui. Eu já começo a trabalhar o alongamento dessa amortização já, tá? Para poder abaixar. Para você abaixar, tá? Eu tive nessa situação agora num conselho que eu participo, onde a gente fez uma dívida bullet, tá? Quando chegou a 1 ano do bullet, eu já comecei no conselho, no comitê financeiro. Precisa rolar. Não, mas o juro tá alto. Não interessa. Não tem problema nenhum. Entendeu? Claro. Rola. Porque continua com fôlego. Negocia a multa de pré-pagamento, tá? Porque os bancos põem essas multinhas de pré-pagamento. Tira essas multas de pré-pagamento, mais rápido, tenta ao máximo tirar essa multa. E alonga, não fica com paredão, tá? O problema são paredões de pagamento de amortização. Tem que tirar isso, tá? Então, o trabalho do CFO é super importante em estar olhando isso para frente, se antecipando, tá? Vai ficar mais caro. Então, essa é uma decisão burra. Se eu digo assim, não, eu vou esperar o melhor time. Você sabe o melhor time, querido? Não sabe? É igualzinho às ações, né? Qual que é a melhor você época para vender ou comprar? Ninguém sabe. Pode pegar o economista que for hoje, vai me dizer o que está acontecendo no mundo e você vai me dizer qual o melhor time. O juro no Brasil vai diminuir daqui a 6 meses? Eu não sei. Ninguém sabe. Se eu fosse, quem sabe, cara? Então é o seguinte, vai te custar mais caro, mas esse é o custo de não ter o paredão. É um custo-risco. Isso. Custo de diminuição de risco. Isso. Fizemos um alongamento, foi até bom, até razoável dentro do contexto, tá? E estamos confortáveis. Chegou mais 6 meses, estou vendo mais 12 meses para frente, continuamos olhando esse perfil da dívida, tá? O perfil é tão importante ou mais importante do que a taxa, tá? Para mim. Tá? Legal esse ponto. Então, assim, agora, a Dina, por exemplo, quando eu assumi a Dina... Eu ia falar dela agora. Agora você está como CEO da Dina, que é completamente diferente do então, mercado, deixa eu até dar um contexto de como eu fui parar na Dina, tá? Porque a Dina é uma empresa da família da minha esposa. Tá bom. Tá? Grupo familiar, capital fechado. Fechado, grupo familiar. 70 anos de empresa. 70 anos de empresa. Chega com a Volks. Então, desde que eu tô com minha esposa, já meio que sabia da Dina, volta e meia, a família pedia meu conselho em relação à situação da Dina. Falava, vocês estão gastando demais, sei o que lá, tem que cortar custo, aquela história toda. Tá? Quando eu saí da CCP, eu recebi até uma proposta da McKinsey, tá? Para ir da área de reestruturação deles. Tá? Aí o pessoal, enfim, minha sogra, mas enfim, assume a Dina, porque ela vai quebrar. Vai quebrar e vai sobrar para todo mundo. Não, uma empresa de 70 anos que chega com a Volks no Brasil. Isso, Volks, Ford. A gente fornecia para Volks, Ford, GM, Fiat. Montadora. Todas. Todo mundo. Sim, situação financeira horrível, tá? Você precisa assumir, não sei o que lá e tal. Eu falei, vocês não têm como pagar meu salário, tá? Essa foi um pouco da conversa. Aí acabou que a Camargo, que eu já tinha saído há anos, tá? Me procurou para fazer parte de conselhos. Pós-Lava Jato, já estava limpando a casa. Então, você não veio participar do conselho. Era do conselho da CPFL, da CCR e da construtora. Boa. Depois eu assumi também o Estaleiro Atlântico Sul, foi outra história, tá? Foi um RJ que eu liderei. Tá.
E aí puta, né? Ok. Só que é part-time. Eu não quero interferência da família. E eu vou assumir esses outros conselhos. Porque a família estava inteira da empresa. Mais ou menos, tá? Mas tinha bastante gente da família. Tinha gente da família, né? A pessoa que liderava era um dos acionistas, tá? E uma das razões que calhou é que ele me conhecia e confiava, tá? Boa. E ele poderia bloquear alguém externo, tá? Ele era o principal acionista. Então, assumi nessas condições. Tá? Assumi na empresa nessas condições. A primeira coisa que eu fiz foi cortar a mesada porque, infelizmente, empresa familiar chega um determinado momento que o cara acha que é ATM, caixa né? eletrônica. Caixa eletrônica, né? Então... Isso é um ponto maravilhoso que você falou, que o empresário brasileiro é isso, ele abre a empresa e acha que agora é caixa eletrônico, é isso, não é. pronto. Tá? Você tira o que você pode, Isso, entendeu? isso. Então, então foi um pouco de ducha de água gelada, tá? Isso eu posso dizer, eu tive zero de problema de família. Eu ia te perguntar isso, quando você faz isso, como é que fica Zero. do lado de lá da família? A família Zero. teve maturidade de entender. Maturidade, me deixaram... Porque a situação, o contrário, ia ser quebrar a empresa e aí ia sobrar na pessoa física, tá? Claro. Tá? Então, eu falei, são essas condições. Então, a gente foi fazendo um trabalho e é uma empresa que não tinha caixa, tá? Eu já fiz a reestruturação, Edu, algumas, com nave-mãe, tá? Tá. Ou seja, eu tenho um sponsor que vai pôr dinheiro, então tudo, as pessoas... Demitir custa, tá? Exato. Custa demitir. Exato. Quando você não tem dinheiro para demitir, esse Qualquer é um problema. coisa, exato, você não tem caixa. A Dina tinha essa situação, tá? E aí, como é que sai dessas? É porque tem um monte de gente que está nessa situação. Então, como é que sai dessa? Primeiro, você não pode perder tua fonte de receita. Aí você quebra rápido, tá? Que é venda. Venda. Isso, Precisa vender, perfeito. tá? Você não pode abaixar a qualidade do teu produto. Perfeito, tá? Perfeito. Você tem que tratar bem teus fornecedores, tá? Não dá cano nos teus fornecedores. Se você for negociar prazo, negocia prazo, tá? Fica dando cano, tá? Banco, a mesma coisa. Tudo negociado, tá? Sentamos, negociamos, nunca demos um cano, portanto, nunca faltou crédito. Boa. Crédito era caro, mas não faltava. Então tá? Receita, nunca perca sua venda, sua receita, continue olhando para a venda, todos os esforços lá, porque é isso que vai salvar tudo. Isso. O 2 é continuar com qualidade de produto na excelência, para o mercado entender e a venda continuar. E o terceiro é cuidar de quem cuida de você, que são os fornecedores bancos, os seus stakeholders. Tá? Pronto, é isso aí, stakeholder. Aí você começa... de fato, reestruturar. Então, começa a cortar os custos óbvios, tá? Por exemplo, retiradinha de família. Pronto. Tá? Essa é a primeira a ter que sair. Tá? Ótimo. Isso é maravilhoso. Você vai dar o melhor corte desse podcast, vai ser esse. Porque eu vou mandar isso para todos os empresários brasileiros. Então, você tira logo isso aí e aprende a viver, tá? Então, quando teve readequa. Readequa. É um período. Exatamente. Não é o fim do mundo, é só uma etapa. Exatamente. É isso. E quando... Eu me lembro que esse sócio que era maior, ele teve uma conversa, né, comigo, tá, lá e tal. E aí ele esticou uma planilha, tipo um A3, gigantesca planilha, com os gastos pessoais dele. Né? E o que ele estava querendo dizer é o seguinte, isso é quanto eu preciso para viver, isso é quanto a Dina tem que me pagar. Eu cheguei para ele e falou, eu te ajudo a cortar esses gastos. Que a Dina não vai conseguir pagar isso, não tem como. Tá? Eu fui muito direto. Tá? Eu falei, o que eu posso fazer é te ajudar a cortar os custos. Olhei a planilha dele, para que isso aqui? Para que isso aqui? Vende, tá? Fizemos e aí ele caiu a ficha. Falei, não tem, tá? Boa. Então ele vendeu coisa, ele teve que vender coisa, tá? Teve que adequar o lifestyle dele, tá? Boa. Isso é a primeira coisa, tá? Eu passei por isso na Naja. Pois é.
ninguém gosta de dar downgrade, cara. Não tem tá? como. É Não horrível. tem jeito, mas assim, E tem nesse que vender caso, patrimônio, tem que vender tudo, patrimônio. tem que ir lá e tem que salvar. Isso, porque a alternativa é muito pior, tá? É isso aí. Tá? É Então, isso aí. agora, o que foi legal é que ele entendeu a mensagem. Legal. Tá? E a gente fez um plano de cortando, não foi cold turkey, eu não cortei de X para 0, tá? Falei, vou ter que cortar, tá? Vou te ajudar e tal, fomos ajudando isso, tá? E fomos adequando. Então, uma coisa, por exemplo, qualidade, tá? A gente tinha problemas de processo maquinário antigo e tal. Eu não conseguia resolver de um dia para outro a causa raiz de custo e nem de falta de qualidade, logo de cara, tá? Tá. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um processo de retenção forte. Criei uma área de qualidade e não deixei. Sempre, todas as peças eram checadas. Tá. Tá? Para a gente não ter problema com montadora. Ok. Tá? Porque quando você está numa situação dessa, a montadora precisa disso aqui para te mandar para a rua. Tá? É. Tá? Então, a gente não podia dar Munição para ele. munição para eles. Tá? Isso. Então, assim, qualidade, Impecável. assim, no primeiro momento, era assim, retenção. Boa. Não pode passar, é 100% de checagem, a gente mesmo implementou, e aí fomos mudando a empresa, tá? Devagar. E no caso da Dina, a reestruturação da dívida, boa parte da dívida era dívida tributária, tá? Que é uma coisa que o empresário brasileiro se financia, é não pagando imposto, tá? Tá. Porque esse é fácil de financiar. Só Exato. que ele vem com multa, entendeu? Juros, etc. A dívida cresce. Então, o que a gente fez foi um plano que foi executado, assim, a gente viu que a empresa tinha um ativo que valia alguma coisa, que era o terreno de onde a fábrica ficava. Então, a gente teria que relocar a fábrica para um outro lugar até com mão de obra melhor, enfim, né? Então, escolhemos o lugar, fizemos um acordo tributário em Minas, tá? Tá. E fizemos uma transferência que demorou, porque, assim, fazer transferência de fábrica com montador é difícil. Tudo é homologado, tá? Não é assim. É que nem Anvisa, um remédio. Todo o processo é Uau. homologado. Você muda a linha. Então, a gente foi fazendo devagar, mudamos para Minas, liberamos o terreno, fizemos um acordo tributário colocando o terreno, o que Boa, nos permitiu um acordo fantástico, Claro. que a gente colocou um ativo, Boa. tá? Porque está Fizemos- garantido, então os juros, tudo vai para Fizemos baixo. muito. O acordo tributário foi fantástico. A empresa hoje voltou a lucrar, Que beleza. tá? O nível de alavancagem está adequado, tá? Se você me pergunta se o perfil da dívida está adequado ainda para o meu patamar, ainda não, mas vamos chegar lá. Boa. E voltamos a investir. beleza. Agora sim, de uma forma estruturada, Boa. tá? Boa. Então, assim, precisa ter um pouco de sangue frio, tá? Fazer reestruturação não é fácil. Em empresa familiar é um pouco mais difícil porque tem muita emoção, tá? Ah, é o avô da pessoa, é Tem o um lastro legado, emocional é um gigantesco. E uma hora tem que ser a ducha de água gelada, tá? É. Entendeu? Ok, entendo. Mas a gente está aqui para gerar resultado. É isso. Entendeu? Assim, tem o que é o que você quer e tem o que é possível, tá? É isso. Entendeu? Para os mas... meninos tem o que quer, né? Mas para os adultos Exatamente. é o que é necessário. E as decisões são difíceis, tá? Porque assim, Isso. eu vou sair a empresa nasceu lá em Guarulhos. Ok? A Nasceu gente lá, muda na mas vida. não precisa morrer lá. Vamos embora. Exatamente. O lado positivo é que, como eu te falei, eu não tive resistência Da família. da família. Que bom. Entendeu? Pelo contrário, tá? Assim, sempre foi muito apoio, entendeu? Que é uma responsabilidade nas minhas costas, tá? É. Entendeu? É. Eu não queria que essa empresa morresse na minha mão, tá? Isso aí. Isso aí. Entendeu? Então, Uma bela missão. foi uma bela missão. Você pensa, do ponto de vista de carreira, eu saí de executivo de empresa de bilhão para tocar uma empresa
falimentar, que fatura 200 milhões. Mas que vai agora... Que vai agora na outra pedalar, por isso que você está envolvido, a gente está revamping toda a marca, vamos estender a marca, entendeu? Aliás, ficou ótima a revisão da marca, né? Tem que dizer, obrigado aí pela... Que maravilha. Muito bom. Mas é isso, é um pouco um resumo da história. E o da Dina, eu acho que você tocou num ponto final, que é a história da marca, né? Que você olhou muito, e a gente falou muito do lado financeiro da história. Né? Você teve e tem uma capacidade muito grande em cima desse assunto, conseguiu conter, e agora a empresa está saudável, voltando aos seus patamares agora de crescimento, e a próxima década vai ser um sucesso tremendo. E tem um outro grande ativo, que é a marca. É uma marca de 70 anos que veio com a montadora, está em todas as montadoras, uma grande parte delas, tem excelentes parceiros, vende no Brasil todo. E como foi proteger essa marca para que tudo isso não resvalasse nela, né? Então, porque é uma tempestade que se você joga para cima disso, você joga 70 anos de marca para fora para ter que reconstruir. Isso é uma ótima pergunta, né? No fim do dia, você protege a marca tendo produtos de qualidade. Não tem um segredo, tá? É isso. Você quer destruir uma marca, tá? Primeiro tem assim, tirando os outliers, são cagadas de tipo, exemplo, Balenciaga, né? Fala uma bobagem. Faz uma campanha totalmente idiota, né? Completamente idiota, e põe a marca em risco, né? Pode devastar. Agora você tem outro exemplo agora, mais recente, você deve saber, da Jaguar, né? Que fez aquele rebranding. Assim, totalmente desastroso, assim. Exato. Pegou uma marca cujos veículos eram ingleses tradicionais, meio que falou, esse público que sempre sustentou minha marca não existe mais, vou cagar na cabeça deles, me desculpa, e vou agora para um público, sei lá quem... E vou nascer de novo. Vou nascer de novo. Então, assim, a Dina não é por aí, tá? Isso. Assim, primeiro, o cliente que nos sustentou esse tempo todo é um cliente que eu quero manter. Quero buscar outros clientes. Mas certamente não vou criar uma imagem que, de repente, o meu cliente, que for o meu cliente leal e que a Dina, não sei o que lá, eu, de repente, vou dizer, você não vale mais nada. Tá? Não, ele vale. E Zé, o teu cliente, ele tem uma vantagem hoje, que ele é de geração em geração, né? Exatamente. Porque o vovô usou, o pai usou, agora o filho está usando, que é essa geração nova desses carros todos. Me fala um pouco até disso, de carro elétrico. Como é que é a história? Porque eu sei que a Dina tem túnel de vento, tem uma série de coisas, uma tecnologia envolvida aí absurda, né? Pra gente, não é tão simples assim uma paleta e... nós não temos túnel de vento, mas a gente usa túnel de vento para desenvolver produtos. Tá? Uma coisa que a Dina tem também, tá, diferente de algumas empresas que são concorrentes no nosso mercado, até empresas brasileiras que importam da China, tá? A gente desenvolve, a gente tem patentes, tá? Isso é um grande diferencial, porque isso é um diferencial. Vocês são desenvolvedores. Isso, a gente desenvolve tanto do perfil da borracha como o perfil aerodinâmico, né? O carro elétrico, tá? Ele traz alguns desafios para a palheta. O maior desafio que tem no carro elétrico é a questão de ruído, tá? Tá? Porque um carro normal a combustão, você tem um ruído barulho. Normal, tá? Exato. Então, o ruído da palheta... O elétrico não faz barulho nenhum. Qualquer ruído de palheta é barulho no carro. Exatamente. E aí o cliente percebe... Então, assim... Então, a questão de ruído para o nosso produto é super importante, tá? E aí o ruído tem a ver não só com o desenho e a qualidade da borracha, tá? E a borracha é uma mistura, essa mistura é proprietária, tá? Como também tem a ver com perfil aerodinâmica, tá? Legal. Porque é o vento que dá a pressão adequada no carro que faz com que a limpeza ocorra, tá? Se ele é demais, ele gera pressão demais no vidro e pode gerar ruído. Se ele é de menos, ele não limpa direito. Tá? Então você tem essa... a gente tem esse domínio, tá? Tem uma área de engenharia bastante forte, tá? A gente faz co-desenvolvimento, né? O que eu mudei nessa área? Eu saí de uma área fechada, a empresa era olhava muito para dentro,
para uma área que olha para fora, tá? Legal. Então é o seguinte, vamos usar nossos fornecedores como fonte de conhecimento também, tá? Boa. Não vamos inventar a roda, Boa. tá? Então, por exemplo, a gente tinha uma área que desenhava embalagem. Eu tenho fornecedores de embalagem. Vamos conversar com eles. Vamos passar o problema. O que a gente quer e deixa eles desenvolverem. Claro, é o core dele. A gente dá um input para eles. Exato. Então, por exemplo, agora a gente desenvolveu uma embalagem nova. Você está acompanhando, né? Embalagem que a gente quer que a nossa embalagem seja forte o suficiente, que no ponto de venda ela não rasgue, que não fica toda feia e tal, tá? A gente passamos o specs. Eu quero embalagem assim, assim, assado. Sentamos com 2, 3 desenvolvedores e criamos um projeto. Boa. Tá? Então, assim... Então, essa rede de relacionamentos com universidades, com nosso fornecedor, a TOTUS, por exemplo, está entrando, nos ajudando em algumas coisas. Então, assim, a gente usa nossos fornecedores como fonte de conhecimento. A favor da causa. A favor da causa. Então, a gente pode, fazendo uma linha de raciocínio com relação à marca, marca forte, ela é protegida por um produto de qualidade. E você falou, estou brigando com o mercado chinês, tem muitos importadores trazendo produto chinês, que aí eles brigam por preço, só que eu não entro na guerra de preço porque eu tenho uma marca reconhecida. Por isso que eu tanto falo aqui, gestão forte e marca forte. Marca forte. Você não briga por um centavo de Isso. preço no ponto de venda, porque o teu cliente ele reconhece a marca. Essa é a Isso. importância de ter uma marca muito forte. É. Exatamente. Agora, você fez uma pergunta, né? Então, como é que eu mantenho eu acabei respondendo em parte, né? Como é que eu mantenho a minha marca relevante, tá? Então, qualidade, tá? E mensagem, tá? Eu acho que essas são as duas principais. Tem a questão também de precificação, tá? Se você tem um produto premium, você tem que vender como prêmio. Isso. E entregar prêmio. Isso. Tá? Ou seja, uma geração de experiência é um produto premium. Exatamente. Você sabe o que o seu público quer e você vai fazer com que ele tenha apreço ao pagamento que ele entende como justo, porque ele teve uma experiência maravilhosa. Exatamente. Isso é marca. Exatamente. Isso é marca. E a mensagem, logicamente, quando você vai ao público e põe a sua cara, né? Seja no Instagram, seja no YouTube aqui, tá? Essa cara tem que ser adequada, né? Ela não pode ser uma Bud Light, entendeu? Isso. Ela não, que, assim, eu tenho que reconhecer que eu tenho clientes aqui, que são geracionais, eu quero buscar outros clientes, mas não desrespeitando esse. Boa. Tá? Que esse é meu bread and butter, tá? Isso esse aí. cara que me fez, Isso. entendeu? Esse é o arroz e feijão. Esse é o arroz e É o que feijão. tá. Eu quero buscar outro. É a minha igreja, é respeitando o que eu vou a vida toda. isso. Pronto. Entendeu? Eu vejo muita... eu dei alguns exemplos aí, mas tem exemplos até nacionais de empresas que querem, não, eu preciso buscar essa nova geração, mas você cria peças que você diz assim, cara, pra quê? Claro, Né? claro. E aí você aliena o teu cliente atual, entendeu? Exato. Eu vou te dar um outro exemplo, não vou dizer o nome da empresa, mas assim... uma empresa de cosmético e tal, que fez uma peça publicitária que assim eu achei cúmulo, tá? Que assim, literalmente, que eram produtos masculinos, onde praticamente a peça dizia o seguinte, essa questão de ser homem aí, que você entende, não é isso, é aquilo. Quando eu vi essa peça, eu falei, quem é você para me dizer o que é ser homem? Desculpa. Você faz desodorante, amigo. Tá? Vai me dizer o que é ser homem. Não é isso que vai me dizer o que é. Você aliena. Assim, eu deixei de comprar dessa marca pela peça. É que são os magos do marketing que estão vindo dessa geração e estão querendo impor. Cagada, né? Isso aí. Então, assim, me desculpe, né? Assim, assim, eu não quero ouvir de você numa peça o que é ser homem. Entendeu? Homem é isso. Quem é você? Desculpa. Claro. Entendeu? Então, esse cuidado de não preach, tá? Tem muita empresa que eu vejo aí fazendo campanhas que está preaching, tá? Está pregando para as pessoas.
quero ser, assim, ouvir isso. Eu não vou pregar para o meu cliente. Entendeu? É isso aí. Você vai trazê-lo para perto, Vou continuar trazendo ele para dentro da comunidade. Isso, exatamente. O teu produto é um produto de comunidade, porque ele é carro, né? O brasileiro adora carro, adora futebol, adora algumas coisas, né? E carro é uma delas. E é incrível porque a gente tem um produto que é um acessório do carro, que é obrigatório, né? Não é quero ou não quero, eu tenho que usar. Mas que as pessoas continuam de geração em geração, né? Usando. Quer dizer, vocês conseguiram construir um império de marca que é esse patrimônio de o meu avô usou, meu pai usou, agora eu vou usar, meu filho vai usar e todo mundo continua usando. 70 anos, é inacreditável. É espetacular, né? isso. Uma empresa brasileira de 70 brasileira anos. num mercado cujos concorrentes são todos multinacionais, Isso, gigantescas, e a gente está lá. isso aí. Tá? Então, assim, é uma briga, não é fácil. Tá? Muitas vezes, assim, né, as próprias leis, as próprias não ajudam, né? Parece até que é um, assim, que é um complô contra o empresariado. Tudo contra o empresário. Você vê cada coisa passando, você diz assim, como assim, quem é que está passando essas leis, não entende nada do que é uma empresa, né? Mas o empresário brasileiro, ele põe isso de lado e... Larga o pau, né? Vambora, senta o chicote no isso cavalo. tem que dizer que a gente é um pouco gênio da sobrevivência, né? Às vezes de um jeito ruim, mas às vezes é o jeito, né? Que você consegue. E Zé, deixa eu mudar completamente agora de visão, que é um cara que passou por toda essa estrada, né, que você contou para nós, e o estresse, né, de tudo isso, porque você contou toda a parte de como foi, como solucionou, etc., mas tem um lado de estresse aí gigantesco para cima, né, uma carga que vai para cima dos ombros de quem está liderando tudo isso que é teu caso, e de muitos que estão aqui nos ouvindo, que volta para casa com essa carga. Qual é a válvula de escape? Como é que você joga isso para fora e acorda no dia seguinte e fala, vamos tudo de novo? Como é que você tira a carga? Vou tirar o container das costas, cheguei em casa, vou curtir família. Você está casado, tem filhos. Fala um pouco da família, conta um pouco das crianças, me fala a tua válvula de escape, porque é legal quem está nos ouvindo. Você é um cara que inspira muito, então tem que falar para eles. Obrigado. Bem, eu adoro minha família, então curto muito estar em casa. Tá? A minha esposa também trabalha muito. Hoje ela está trabalhando até mais do que eu, porque ela executiva. Banco de investimento, né? E ela fez uma transição de carreira, né, incrível, que ela saiu da McKinsey como consultora e entrou num banco de investimento, coisa que ela nunca fez na vida, né? Boa. E ela está sendo super bem sucedida nisso, tal. Eu sempre acreditei nessa transição dela porque ela sempre foi uma ótima vendedora, né? E banco de investimento, principalmente em M&A e tal, é venda também. É isso, tá? Aí. É isso aí. E ela conhece muito dos segmentos que ela atua, então a gente tem isso em comum, e a gente tem muito em comum em relação à visão para os nossos filhos, né? De oferecer para eles uma vivência internacional. Legal. Investir. Eles estão estudando fora? Então, estão fazendo. Eu tenho uma filha, Manu, igual a sua, né? De 16 Manu. anos, estuda no Santa Cruz, né? Ela adora viajar e sempre teve esse sonho, acho que até pela influência minha e da minha esposa, que também fez MBA fora, né? Tá. De estudar fora, né? Então, o que a gente proporcionou até agora, né? Então, ela já fez intercâmbios no Canadá, ela tem intercâmbios nos Estados Unidos, Summer School, né? Legal. E agora ela vai fazer um semestre fora também, tá? Boa. O meu filho já está no 2º ano de Summer School, adora. Tá? O 1º ano mudou o outlook dele, tá? Boa. Mudou. Saiu de dentro da bolha. Mudou. É impressionante o efeito que deu. Quando ele voltou, a cabeça estava completamente diferente. A cabeça estava diferente, né? Em relação ao futuro dele, em relação à responsabilidade. Ou seja, expor está fazendo bem. Gerenciar estresse é complicado,
Tá? Eu tenho algumas válvulas de escape. Né? Uma é bicicleta. Você pedala. Eu pedalo 3 vezes por semana. Boa. E corro 2, 3 vezes por semana. E a gente pode afirmar aqui que o esporte traz essa disciplina para você, né? Muito. E vice-versa, claro. Assim, eu não vivo sem isso. Boa. Não vivo, tá? Peso já... Mesmo quando eu estava mais pesado, não sei o que lá e tal, mesmo assim eu mantive esporte, tá? Boa. Então, esporte para mim não é só questão física, é questão mental. É tá? isso, cabeça, corpo e alma. Isso. E disciplina. Né? Eu estou pedalando, eu estou pensando, eu estou ouvindo um podcast. Isso aí. Eu não leio muito, mas eu escuto muito. Eu tenho o Audible, né? Então, audiobook é um atrás do outro, né? E geralmente quando eu estou pedalando, entendeu? Veio aqui a semana passada comigo o Dr. Álvaro, que é do Sírio-Libanês, ele é médico da Fórmula 1, ele é especialista, ele acabou falando aqui com a gente que está tendo muito paciente de bicicleta porque tem uma doença só do ciclista, que é no lugar tal, e ele explicou tudo aqui, depois você assiste o podcast. Ele falou, vou de uma galera da bicicleta que me ouviu e foi lá cuidar disso. Eu vou escutar sim. Boa. Mas então, o ciclismo eu tenho um momento, eu acordo cedo, eu gosto de acordar cedo, e geralmente eu vou andar com meu cachorro lá no bairro, e eu tenho um podcast que chama Renewing Your Mind, que eu escuto todo dia de manhã, que é um pastor que eu gosto muito e tal, e fala sobre a Bíblia, enfim, né? Esse é um podcast de 30 minutos, que 25 minutos mais ou menos, que é o passeio que eu faço com o meu cachorro, tá? Legal. E é é aquele o momento que você se conecta com Deus. Isso. Boa. Então, de manhã é esse momento, tá ali, ninguém na rua, tá vazio, porque tá cedo. Legal. Tá? A minha cachorra ela meio que vai andando, sim, nem coleira eu uso, e eu vou escutando aquilo, é um momento contemplativo. Boa. Entendeu? Então, isso para mim é isso, são as super bolas importante. da vida que estão equilibradas. E eu toco bateria, eu tenho uma banda, então uma vez por semana eu faço um ensaio, eu toco bateria. Boa. Então, assim, isso para mim também é um pouco de... Mas a banda vai em casa, vocês vão para algum casa, lugar? A gente vai em casa e tal, e assim, não é só a música, mas a gente ri, fala mal dos outros. Conta 2 mentiras. Enfim, é aquele momento de camaradagem e tal, quando a gente relaxa um pouco, não é? Entendeu? Então, assim, e fora as viagens, a gente viaja com família e tal, esses tempos com minha esposa também, gosto de jantar fora, esse tipo de coisa é importante, que tira um pouco da pressão, entendeu? Boa. Muito bom, adorei, Zé. Papo sensacional, foi espetacular. Espero ter ajudado aí. Muito. Você está hoje contribuindo demais com esse empresário que está nos ouvindo. Tem muito empresário, muito executivo que ouve o nosso podcast. E eu faço questão de trazer, porque você viveu, né, vive ainda os dois lados, tanto de executivo quanto de empresário, chegou lá em cima, foi para o topo da cadeia, empresas gigantescas, hoje ainda está numa empresa e hoje de grande. Conselho, né? Hoje parte do meu tempo está em conselho e está tocando uma empresa aí de 200 milhões, é grande, não é pequena, uma operação grande, muita gente envolvida, né? A gente falou muito de pessoas, mas acho que o maior ponto aqui foi você ter mostrado a importância de ter equilíbrio nas coisas. Você tem uma carreira que foi desenhada em cima de números e as pessoas de números tendem a ser mais tranquilas, aparentemente. Aparentemente. Mas não são, né? Elas são muito pegadoras, são muito focadas em meta, e você é um profissional muito focado em venda, com tudo que você contou aqui pra gente. Continua faturando, então é maravilhoso. Tudo que você falou aqui, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai aproveitar demais esse conhecimento. E vamos deixar um recado para comprar a palheta Dina, né? Sim, por favor, comprem para a paleta Dina. A gente vai estender a marca, vão ter outros produtos, né? Eu não queria dar o spoiler, mas você me contou ali no canto, parece que vocês estão abrindo linhas novas também, estão querendo partir para novos mercados. Isso, aproveitar você quer fortaleza dar um spoiler da marca. Para onde a Dina está indo? Ou... Ainda não. Ainda não? Né? Mas assim, a gente já tem outros produtos agregados, né? A gente vende produtos de limpeza para carro, que já estamos dando uma repaginada neles, né? Tá. A gente tem um produto bastante interessante, que é o shampoozinho que vai na água do limpador, né?
puta, é um sucesso tudo. O que a gente tem vende, tá? Eu quero agora vender mais disso, né? Porque é um Boa. treco simples, você põe lá, todo mundo fica satisfeito, eu Super adoro esse eficaz. produto. É. Boa. E a gente está querendo expandir a marca, né? Boa. A gente exporta, a gente quer exportar mais. Legal. Exporta para Estados Unidos? A gente exporta para os Estados Unidos Tá bom. hoje, né? A gente já exportou para Tailândia, né? Via GM, né? E para Holanda, a gente exportou para a Europa, a gente quer voltar, a gente saiu em um determinado momento, mas a gente tem a intenção de voltar para alguns mercados, tá? Legal. Mas continuamos exportando para os Estados Unidos. Legal. E para a América Latina também, mas o volume da América Latina ainda é baixo, né? Mas vamos crescer. Boa. Então, Zé, muito obrigado. Obrigado, Edu. Foi sensacional. Valeu, cara. Eu tenho um ritual aqui que a gente dá de presente pro mentorado, pro nosso convidado. Cadê a faixa? Uma faixa Você preta? ganha uma faixa não? preta para você levar pro escritório. Puta, que legal. Para colocar lá na tua mesa, para lembrar. Vou abrir, Opa, tá? Para te dar a faixa. não sei se eu mereço uma faixa preta, viu, cara? Com certeza mas... você merece. Eu sou faixa preta e eu posso graduar a turma que está comigo. Então, você está aqui oficialmente agora, oficialmente graduado aqui, essa faixa para você. Puta, obrigado, cara. Leva lá para a mesa, Super você legal. sempre lembrar que os Show faixas de pretas bola. a gente não tem plano B, né? A gente tem que ter só um Bacana. plano que é esse, que é vencer. Excelente, obrigado, cara. Obrigado você. Então, para quem está aqui nos assistindo, não esquece de seguir o canal, ver as mídias sociais todas. Hoje a gente estava aqui com o José Florencio, o Zé, que é esse cara extraordinário, contou essa história maravilhosa para nós. Hoje está liderando essa empresa incrível de 70 anos, que é a Dina. Preparem-se, porque tem muito por vir aí. Eu não quis dar o spoiler hoje, mas eu sei de onde vai. Tem muita coisa para acontecer ainda esse ano e no próximo. Então fica ligado. E já sabe, para quem tem amigo aí, empresário ou executivo que quer ouvir essa mensagem também, manda para ele para seguir o canal. Amém. Os. É isso aí. Vamos agora fazer...